Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí a nossa primeira pílula do conhecimento, da nossa competência, elaborar relatório de avaliação de imóveis pelo método comparativo direto de dados de mercado. Nesta primeira pílula, nós vamos tratar dos enfoques e métodos da engenharia de avaliações, exclusivamente, assim, trazendo com mais ênfase o método comparativo direto de dados de mercado, já que é ele que nós iremos utilizar na nossa competência. Sabemos que a NBR 14.653 é ela que rege toda a temática de avaliação de imóveis urbanos, né? Ela é responsável pelos procedimentos de excelência relativos ao exercício profissional e ela é exigida em todas as manifestações técnicas escritas vinculadas às atividades de engenharia de avaliações. Está dividida em 7 partes. Parte 1, procedimentos gerais. Na parte 2, imóveis urbanos. 3, imóveis rurais. 4, empreendimentos. Na parte 5, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Na parte 6, recursos naturais e ambientais. Na parte 7, patrimônios históricos. Iremos nos deter aqui aos procedimentos de bens de imóveis urbanos, tá certo? Para avaliar os imóveis urbanos. Isso não implica dizer que o engenheiro civil ele não possa aqui ser partícipe, né, das outras etapas aqui dos serviços em imóveis rurais, empreendimentos, recursos naturais e ambientais, patrimônios históricos, até porque ele pode fazer parte de equipe assessorista, já que isso aqui vai exigir trabalho interdisciplinar em muitos deles. Por exemplo, nos imóveis rurais, nós não teremos condições de investigar questão de fauna, flora, produção animal, nós não teremos condições de dizer isso, mas se tiver edificações ali dentro, o engenheiro civil pode ser participante deste laudo de avaliação para dizer o valor desses imóveis, tá certo? A 14.653 ela vai fornecer os procedimentos para avaliação de imóveis urbanos, quanto à classificação da natureza, instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas, descrição das atividades básicas, definição da metodologia básica, especificação das avaliações e requisitos básicos de laudos de avaliação. Quanto à natureza, nós precisaremos dizer qual é a natureza daquele bem que estamos avaliando, se ele é residencial, se ele é comercial, se ele é industrial, se ele é um lote para uma construção, se ele é uma gleba urbanizável, nós precisamos identificar a classificação da natureza. Além disso, nas atividades básicas, eu preciso trazer o esclarecimento prévio da necessidade de avaliação. Por que esta avaliação está sendo realizada? É para uma locação? É para uma venda? É para desapropriação? Para uma faixa de servidão, por exemplo? Né? Então, qual o prazo limite para a apresentação desse laudo? Requisição de documentação e conhecimento da documentação. Sobre esse ponto da documentação, eu quero trazer aqui um destaque. Não é responsabilidade do engenheiro de avaliações observar a veracidade das documentações que estão sendo consideradas nesse estudo. Essa atribuição, essa responsabilidade é de quem contrata o estudo de avaliação de imóveis, tá certo? Vai realizar a vistoria do bem avaliando, ou seja, do bem que está sendo avaliado, coletar dados deste empreendimento, escolher a metodologia, tratamento dos dados e resultado da avaliação. E o que é o método comparativo direto de dados de mercado? É a metodologia que nós iremos utilizar, que é exigido, ou seja, que é, vamos dizer, escolhido pela norma, ou ela destaca como aquela metodologia que deva ser utilizada, tá? Melhor utilizada, e utilizar as outras só em caso de não possibilidade de usar o método comparativo direto de dados de mercado, tá? Então, ela vai trazer, por meio do tratamento técnico, dos atributos, dos elementos comparáveis constituintes da amostra, o valor de mercado do bem que estamos avaliando, tá ok? Então, eu vou pegar elementos comparáveis que façam parte da minha amostra, parecidos com a minha edificação que eu estou avaliando, para que eu possa utilizar esse método. Então, no método comparativo de dados de mercado, eu vou caracterizar e delimitar o mercado. Que tipo de mercado é esse? É um monopólio? Há mais vendas do que compras? Ou há mais compras do que vendas? Já tem mais oferta? O que está à oferta demora muito a ser vendido? Enfim, são informações do mercado que eu preciso pegar. Eleição das variáveis que expliquem a tendência de formação do valor, eu tenho que ver aquelas variáveis sensíveis que estão explicando, a partir dessa delimitação do mercado, quais são
as variáveis que estão explicando o valor de formação, a formação do valor desses imóveis, né? Definir a abrangência da amostra e técnicas de coleta de dados, eu falo abrangência até territorial mesmo, e também a abrangência da quantidade de amostras que nós teremos, né? E qual a técnica que será utilizada, a escolha do tipo de análise, se ela será qualitativa ou quantitativa, e a construção dos instrumentos de coleta de dados. Tá? Aí nós teremos a variável dependente e as variáveis independentes. Né? A variável dependente é aquela que vai investigar a conduta do mercado e as formas de expressão dos preços. E as variáveis independentes referem às características físicas, a área, frente, localização, distância de polos valorizantes econômicos, enfim. A variável dependente, por exemplo, é preço unitário do metro quadrado. É uma variável dependente, ela depende. Para eu dizer o preço unitário do metro quadrado, né, eu vou precisar de variáveis independentes, né, das características físicas, da área, onde está localizado, a frente desses empreendimentos, enfim, tudo isso. E o levantamento de dados, uma amostra representativa, tá? As fontes diversificadas, eu tenho que pegar fontes, por exemplo, de cartório, eu tenho que pegar fontes das imobiliárias, de corretores de imóveis, pegar fontes da internet, né? Então, eu vou lá pegando essas informações de fontes diversificadas. Recomendável verificação das características dos dados, considerar superestimados os dados em oferta, tá? É óbvio, aquilo que está em oferta a gente considera como superestimado, tá bom? Porque quando você faz a negociação, você pede um desconto ali e geralmente foi vendido por um preço inferior. Sopesar o uso de dados subjetivos, aquela situação em que você não pôde adentrar no imóvel, né, para fazer a avaliação. Então, você vai pegar dados subjetivos. O dono do empreendimento vai dizer da edificação, ele vai dizer, não, lá está tudo legal, lá está tudo bem, não tem problema algum. Então, essas informações, como você não tocou nelas, como você não viu essas informações, então, isso é tratado como dados objetivos e é preciso cautela, tá bom? Tratamento dos dados, vai relacionar as variáveis para identificar o equilíbrio da amostra, né? Porque pode existir variáveis aí que estarão, não traduzirão essa formação desse valor, atribuir uma taxa de desconto no caso de pagamentos à vista, aquilo que foi à vista, você tem que atribuir uma taxa de desconto. Pode ser utilizado tratamento por fatores ou científico, nós utilizamos o científico, porque por fatores nós não temos uma atualização sistêmica desses fatores, desses coeficientes, né? Então, a gente utiliza o científico por meio de inferência estatística, e a norma a 14.653 também fundamenta isso, e é um tratamento hoje também que os bancos públicos e privados e a própria justiça está utilizando. Verificar o gráfico dos preços observados versus os valores estimados. Então, estaremos juntos aí desenvolvendo tudo isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.